Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora o nosso papo é com o meio-campista que tem muita história para contar. Não só no futebol da Paraíba, mas também no futebol brasileiro. Atuou pelo Fluminense, atuou no futebol europeu. Eu estou falando do meio-campista, bicampeão paraibano, campeão paraibano com o Campinense. Ano passado você estava no Auto Esporte, Gil. Prazer em contar contigo aqui no maispb.com.br. E eu te faço a primeira pergunta. Você tem aí um currículo bem extenso, né? No futebol, começou no Fluminense, depois foi para a Europa. Conta um pouco pra gente como é essa carreira de jogador. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e espero estar mais vezes. E falando da minha carreira como profissional, né? Como você citou já, né? Esses clubes todos que eu passei. Comecei no Fluminense, né? Do Fluminense fui pro futebol suíço. Saí da Suíça, voltei para o Fluminense de novo e daí eu voltei para a Bélgica, né? E da Bélgica eu fui para a Ucrânia, da Ucrânia fui para o mundo árabe e voltei para o futebol brasileiro, fui para o Mojimirim e daí começou tudo aqui no Campeonato Paraibano, jogando na maioria dos clubes da Paraíba já, né? Caso Botafogo, Auto Esporte, né? O próprio CSP e estava no Campinense nesse momento e infelizmente terminou o contrato e eu não renovei. Mais uma vez conosco aqui o nosso companheiro Max Oliveira. Gil, a gente conversava em off e você com essa trajetória bacana, uma história bonita no futebol, né? Que saiu de origem humilde e realmente conseguiu trilhar uma carreira em clubes do Brasil e de fora. Como conta isso de repente assim, para uma criança, né? Que almeja também trilhar uma carreira parecida com você? Qual as armadilhas, qual as vantagens, o que é que o futebol pode oferecer para uma criança? Hoje eu costumo dizer que o futebol hoje ele está mais fácil, mas ao mesmo tempo está mais difícil, né? Porque tem muitas coisas que você pode perder o foco, né? E muitas crianças não estão preparadas para essas reações que eles vão ter. Mas assim, o que eu aconselho para esses garotos que estão começando agora, que eles se dediquem todos os dias, né? Como um treino, que seja aquele treino que ele vai dar seu máximo, porque eu tenho certeza que ele fazendo esses trabalhos, eu tenho certeza que ele vai realizar os sonhos deles da mesma forma que eu realizei os meus. Gil, você saiu aqui de João Pessoa, foi para o Fluminense e aí depois seguiu para a Europa. E aí tem uma adaptação, né? Porque você foi para países da Europa bem frios, né? A Suíça... Frio. Idioma difícil, né? Ucrânia, como foi a adaptação? Então, né? Como você falou, né? Saí daqui numa família humilde, né? Tive a oportunidade de jogar no Fluminense, mas aí eu tive o convite de ir para o futebol suíço. Era um futebol que no Brasil não se conhecia muito na época, né? Mas já tinha jogado grandes jogadores lá, caso o Túlio Maravilha já tinha jogado lá na Suíça, o próprio Mauro Galvão, o zagueiro do Grêmio, também já estava jogando lá. O Assis, o irmão de Ronaldinho Gaúcho, né? Já jogava lá no futebol suíço. Então aquilo ali me deu aquela motivação. Poxa, eu vou jogar num alto nível na Suíça com esses caras brasileiros consagrados no futebol brasileiro na época. Então eu não pensei duas vezes, eu fui, mas a adaptação realmente, como você falou, muito frio, você sair de uma temperatura aqui 25, 32, 30, enfim, e pegar lá 5 abaixo de zero, 15 abaixo de zero, então foi uma adaptação realmente dolorida, né? Então, e mais ainda o idioma, né? Você fala aqui o português, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que a gente fala o paraibês. E para desenrolar lá, hein, como era? Era difícil, cara, era difícil, mas eu acho que a minha melhor informação que eu tinha era a bola, né? Que era a mesma paixão, a paixão da bola ficou realmente em primeira parte. Eu só focava em jogar futebol e graças a Deus depois eu aprendi o idioma e aí se tornou mais fácil. Aí dessa Suíça teve ainda a Bélgica, que é parecida com a Suíça ali, né? O idioma e tal. Aí já mudou tudo. E aí vem a Ucrânia, né? Conta uma história aí, alguma coisa, situação pitoresca, assim, que você de repente costuma contar para os seus amigos de futebol, que a gente pode compartilhar com o espectador mais PB? Depois que eu fui para o futebol belga, né? Eu falei, vai começar tudo de novo, a mesma adaptação, porque você saía do idioma que falava francês, você já tinha aprendido o francês, mas aí você tinha que falar holandês. A cidade que eu estava era Antuérpia, que só se falava holandês nessa cidade, né? Bruxelas fala francês, mas em Antuérpia só falava holandês, então ficou aquela muita dificuldade, voltou a ter tudo de novo. Mas assim, uma história bem engraçada, porque às vezes eu ia no mercado, né, e esquecia que eu estava numa parte holandesa
E chegava lá e começava a falar em francês com as pessoas, pedindo as coisas em francês e ninguém me entendia. E às vezes eu pedi uma coisa que eu pedi, se eu não me engano, foi o pão e o leite, se eu não me engano. E daí a mulher falou, não estou entendendo nada, o que é que você quer? Não. Aí, enfim, eu fiquei meio perdido naquele momento. Então, assim, tem várias histórias, assim, muitas histórias engraçadas, né? Mas, assim, no momento agora eu não estou recordando. Mas quem daqui pode ao te final ajudar eu vou muito, assim, recordar. nesse sentido de adaptação, de te dar uns toques e tal? Eu costumo dizer que é adaptação porque às vezes tinha 2, 3 garotos, né, já na Holanda. Por isso que é bom a pessoa, quando vai para outro país, aprender o mais rápido possível os idiomas. Mas eu já tinha 2, 3 garotos no meu clube que já falava francês, então ficava mais fácil para mim me comunicar com os garotos, porque eles traduziam as coisas, mas o da Suíça realmente foi o mais difícil, porque foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, né, não conhecia nada. Mas foi um momento maravilhoso, foi um momento ímpar na minha vida. Você se sente realizado, Gil, por ter atuado por esses países, né, da Europa? Você atuou num grande clube do futebol brasileiro, Fluminense. Assim, você, com 35 anos, lógico que você ainda pensa em encerrar a sua carreira, mas você olha para trás, valeu a pena? É verdade, eu olho para trás, assim, eu costumo dizer, eu agradeço muito a Deus, né, primeiramente. Eu me sinto realizado, realmente, me sinto muito realizado, eu me sinto com o dever cumprido no futebol. Eu acho que por onde eu passei, eu mostrei que o que é ser profissional, porque às vezes, hoje, ser só um jogador não é interessante para os clubes. Então você tem que chegar nesse clube e mostrar o que é ser profissional. Tem que ter disciplina, tem que se alimentar bem, porque hoje o futebol está exigindo bastante. Então, assim, eu me sinto realmente realizado. O Gil, que a gente dá uma pulada, né, nessa trajetória que ele já falou muito, né, do futebol europeu, já teve Dubai, né? E vindo aqui para João Pessoa, para Paraíba, você foi campeão do Botafogo, quebrou um jejum ali do Botafogo de 10 anos, ajudou o Botafogo a ser campeão. Mas eu considero você aquela passagem do ano passado pelo Alto Esporte, você voou praticamente, comandou o time e quase que o Alto Esporte chegava ali aos seus objetivos. O Gil, você falou nesse detalhe, né, de que você tem ainda para oferecer para o futebol, né? Um jogador com a cabeça, com a possibilidade de ajudar fora nos bastidores, ajudar os garotos que estão chegando. Fala do Gil agora, com 35 anos, com essa técnica que você ainda tem, o que é que você ainda pode oferecer, de repente, a alguns clubes que estão aí de interesse no futebol do Gil? Então, como eu costumo dizer, né, acho que é um Gil, como você falou, um cara já ciente do que quer no futebol, um cara que está mais hoje para ajudar esses garotos, inclusive vamos comentar até o próprio Rodrigão no Santos hoje, né? Um garoto que veio da Bahia, aquele garoto que nem ele acreditava que podia estar vestindo essa camisa do Santos, naquele momento vestindo a camisa do Campinense, e hoje ele está aí nesse Santos. Acho que foi com muito sacrifício que ele fez, mas ele viu muitos jogadores lá no Campinense profissionais, e que ele falasse, não, eu tenho que seguir esse caminho aqui, porque o Rodrigo vai decolar, Gil? Eu acredito que sim, eu acredito que vai. Eu acho que tá um menino cabeça boa, um menino que tá batalhando bastante todos os dias, e ele foi para um clube maravilhoso, né? Um clube que tem bastante profissionais que vai ajudar ele nessa crescente dele, né? Que quer o bem dele. Então acho que o melhor clube foi o Santos para a carreira dele. Mas assim, falando de mim, realmente, eu tenho muito ainda a dar no futebol, né? Eu acredito no meu potencial, mas no futebol, às vezes, a gente tem que ter paciência, né? Às vezes eu fui para um grande clube esse ano, no caso o Campinense, o time decolou na Copa do Nordeste, e quem sou eu para querer ficar contenda com o treinador? Não gosto disso. Eu gosto de mostrar o meu profissionalismo e estar feliz comigo mesmo, né? Eu estando feliz comigo mesmo, realmente as coisas vão melhorar bastante. Gil, você nunca escondeu a sua preferência, né, pelo Botafogo. Você é torcedor do Botafogo? Eu nunca escondi para ninguém, né? Eu sempre fui torcedor do Botafogo, mas torcedor não vai me trazer o pão, né? de cada dia em casa, né? Então eu costumo dizer isso, né, para todos os clubes. Eu nunca escondi que eu sou torcedor do Botafogo, vou ser torcedor do Botafogo. Quando eu parar a minha carreira, posso ser torcedor do Botafogo, mas falando de profissional, eu sou o torcedor do time que eu estou vestindo a camisa. Agora traça um paralelo daquele Botafogo que foi campeão paraibano após 10 anos, campeão da Série D,
E com esse Campinense que você viveu agora recentemente, campeão paraibano, por muito pouco bateu aí na Copa do Nordeste. E como foi? Como era enfrentar o Botafogo? Tem um gostinho especial a mais? Realmente, né, assim, em 2013, né, o Botafogo, né, tinha 10 anos que não era campeão paraibano. 10 ou 9, se eu não me engano, mas a gente falava que tinha 10 anos que não era campeão. 2013, essa conta aí. Ia fechar uma década, né? Ia fechar uma década que não era campeão. E naquele momento, né, o Botafogo realmente fez um elenco maravilhoso. Não tem ninguém daquele elenco que hoje a gente olha assim para trás e fala, esse cara é meu amigo, esse cara era traíra. Não tem, é só cara, gente boa no futebol. E a gente fez um elenco maravilhoso no Botafogo, mas assim, costuma dizer que 2013 o que concretizou foi as conquistas que a gente teve, né? Conquista de campeão brasileiro da Série D, campeão paraibano, como eu citei, mas esse do Campinense também tá no mesmo nível, tava na mesma pancada, como a gente fala, a gente faltou nada pra gente ser campeão do Nordeste, pra ser bicampeão campinense, né? E o elenco realmente do Campinense desse primeiro semestre era maravilhoso, não como esse do segundo também é maravilhoso, mas o do primeiro encaixou bem encaixado e você via que o elenco era forte. Agora, Maurílio, veja só, quando o Gil retornou aqui pro futebol paraibano, ele só trabalhou com grandes técnicos, né? Com o Marcelo Vilar, que vitorioso aqui no estado, no Auto Esporte com o Jazon, que apesar de não ter conquistas, mas é um cara estudioso, um cara emergente, competitivo, emergente, exato. O Ramiro é um cara de muita simpatia, um entendedor também. E com o Diar, né, que recentemente é o treinador de mais vitrine no futebol paraibano. Folclórico, né? Vou colocar o Gil agora numa jogada, numa bola dividida. Desses técnicos aí, não vou dizer nem com quem você gostou mais de trabalho, mas qual aquele técnico que você acha que é o cara que tem uma visão melhor sobre o futebol? Esses 4 que você citou realmente são 4 pessoas de qualidade, de muita personalidade, né? Mas desses 4, já que você me colocou, e eu também não gosto de ficar em cima do muro, eu vou dizer que eu mais gostei de trabalhar, né? Eu gostei de Jazon Vieira. É muito estudioso, Jazon, né? É muito inteligente. Audacioso. É um cara audacioso, é um cara que trabalha bastante, porque eu acredito muito em trabalho. Então é um cara que está no campo, é o primeiro a chegar, o último a sair. Não que os outros não fiquem, que ficam, mas você vê o foco que ele estava, né? E no Auto Esporte, porque é muito bom você ser um grande treinador com um time bom, né? E com a grande estrutura. Com aquela grande estrutura. E você pegar um time como o Jazon pegou, né, com a estrutura que é boa também, não posso falar mal da estrutura do Auto Esporte, que era muito boa, mas você via que o professor ele tinha 15, 16 peças. E você vai num Botafogo, você tem 35 peças boas, você vai no Campinense também a mesma coisa, no 13 a mesma coisa. E fazer o que o Jazon fez, fazer aquele time jogar tão bonito, e eu costumo dizer que é o Jazon Vieira que é o melhor. Já partindo para nosso final de entrevista aqui com o Gil Bala, Gil, vou ter que perguntar a você não gostaria de ter saído do Campinense, né? Foi uma situação assim, na última semana agora, você tinha um contrato se encerrando, tudo bem, aí é uma opção do clube, permanecer com o jogador ou não, mas foi uma situação assim que não foi bem assim, bem conduzida, né? Pela diretoria do Campinense. De antemão, né, eu quero agradecer o carinho e o respeito que eu tenho pelo William Simões, pelo Gustavo Ribeiro, pelo Dogival, né, que são as pessoas que fazem parte da diretoria e que manda no Campinense, né. Sem essas pessoas esse clube realmente não está onde está hoje, né, porque são as pessoas que gostam muito desse clube. Quero agradecer eles de coração, mas realmente eu fiquei muito triste pela a maneira que me conduziram essa informação para mim. Eu estava indo para um treino, estava focado para ir para o treino, chegou no treino, eu tive essa notícia que eu achava que aquele local não era o local para ter falo, aquelas coisas. Mas eu respeito, eu não estou de acordo, mas eu respeito, porque eu sei que às vezes tem pessoas que não podem estar preparadas para dar essas notícias, mas não tenho nenhum pingo de mágoa do Campinense. Gosto muito desse clube, esse clube abriu as portas para mim, né? Então, assim, todos os clubes que abrem as portas para mim, eu sou muito grato. Então, enfim, não gostei,
mas eu respeitei a decisão deles, né, que foi passada pelo gerente de futebol, que eu achei que foi mal nesse momento, como não tenho o que falar, mas a vida que segue, a vida é essa, infelizmente não posso falar nada, né, eu tenho que acatar as ordens que deram para mim, mas eu não fiquei feliz, não. Max, uma última pergunta para o Gil. Só para, né, realmente o Gil falou que aquele elenco do Botafogo 2013 ele só tinha amigos, eu posso até dar um relato aqui, eu entrevistei o Gil, outra oportunidade, lá na casa do Gil, por uma emissora de rádio, e quando eu cheguei lá, estava o Gil com todos os amigos lá do Botafogo, eu fiquei até surpreso, eu escolhi o Gil, mas eu poderia ter entrevistado todo mundo ali no momento, o Gil confraternizando ali com o pessoal, com o Zaqueu, com o Edgar, com o Toninho, já mostrava essa preocupação com a garotada da base. Então, agradecer o Gil, desejar boa sorte e deixar para você, Gil, a pergunta... O que é que vem pela frente aí? Quais são os planos com relação ao clube? Tem prioridade para o futebol da Paraíba? Tem proposta? Como é que está sendo aí? Sim, como eu estava conversando com a minha família, né? Apareceu propostas para mim, eu agradeço das propostas que apareceu, né? Mas não quero citar os nomes. Apareceu, mas infelizmente não era interessante para mim, né? Então, conversei com a minha família. Segunda divisão, pode ser? Não vai? Não rola? Eu acho que não, acho que aí eu vou perder um pouco o meu foco, né? Que eu costumo dizer que vencedor tem que estar com o vencedor, não que desmerecendo claro. Todos os clubes, né? Mas eu tenho uma história tão bonita para jogar assim numa situação que não vai ser interessante para mim, né? Se for campeão da segunda divisão no Paraibano, quem é que lembra? Você for campeão da primeira divisão, já é uma lembrança a mais, né? Então, a gente está aqui falando, né, de 2013, porque estamos falando de 2013. Isso é hipocrisia também, né? Sem hipocrisia, isso é hipocrisia também. Você tem no currículo Fluminense, você tem Botafogo da Paraíba, Campinense, tem passagem pelo futebol europeu, vai assim, jogar com todo Champions respeito, League, jogar Copa UEFA. Não vai manchar a carreira jogando numa segunda divisão do Campeonato Paraibano. Não, eu respeito, volto a repetir, né, todos os clubes, né, eu admiro todos os clubes, mas assim, eu também respeito a minha história, então eu vou descansar, né, porque às vezes o corpo quer um pouco de descanso, mas eu descanso profissionalmente, né, não exagerando em nada, né, e se cuidando, e porque o ano que vem eu quero vir forte e quero fazer parte da seleção paraibana. Gil, sucesso aí nessa sequência da sua carreira, já chegando ao final, mas que tem muita história para contar, uma carreira vitoriosa. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite que vocês me fizeram, né, e dizer que estou à disposição para qualquer debate que vocês tenham aqui, porque eu tenho certeza que não só eu que cresço, mas o futebol paraibano precisa dessas pessoas que nem você, que são realmente profissionais do que faz e que continue fazendo esse programa maravilhoso.